diversificado, tanto a identificação visual quanto a identificação por odor, ela fica mais difícil de ser realizada. Visual, porque a planta ela fica no meio de outras plantas. A questão do odor, porque às vezes, além do odor dessa espécie, você vai ter outros odores que acabam confundindo os insetos pragas. Então, a tendência, Tom, quando você tem ambientes complexos, com várias espécies, é essa infestação, quando ela ocorrer, ela ser retardada. Ou, às vezes, dependendo da situação, o inseto nem localiza essa planta aí no meio do ambiente de cultivo, tá bom? Estão conseguindo acompanhar? Agora eu preciso do sim de vocês. Beleza. Sim. Beleza. O quarto fator aí é o resíduo de culturas e ervas daninhas também favorece o estabelecimento e sucesso de algumas pragas, quando desbalanceadas. Então, alguns exemplos, turma. Eu falei até na minha live que eu fiz lá sobre a cigarrinha do milho. Não sei se algum de vocês acompanhou. Amanhã a gente vai ter outra live. Hoje, né, nós vamos ter outra live sobre a questão do intercâmbio agrícola, né, o inglês, o intercâmbio agrícola. Então, já aproveitei para convidar vocês. Vai ser hoje pelo canal da FAEG Itumbiara. A gente vai falar sobre a importância do inglês no agronegócio e principalmente essa parte de intercâmbio, tá? Vou estar respondendo algumas dúvidas, falando um pouquinho sobre como que a gente faz para fazer um intercâmbio. Isso aí é aberto para vocês também, né? O pessoal do tecnólogo, o pessoal da agronomia, todo mundo que faz curso superior nas áreas de agrárias, que tem interesse de fazer um intercâmbio Austrália, Estados Unidos, Canadá, a única coisa que trava aí, vocês vão ver com o inglês. Mas, enfim, voltando aqui. Aqui nós temos o exemplo do milho no meio da soja. Os problemas desse milho aí no meio da soja são vários, né? Primeiro, a colheita vai causar ali perda no rendimento da soja, porque ali a barra de colheita, a colheitadeira não vai conseguir aproveitar todos os grãos de soja, porque vai ter impedimento físico. Vai acabar esses grãos caindo aonde? No solo, né? E aí a gente vai ter perda aí da soja. Outro problema ali, turma, por exemplo, esse milho que fica aí, que a gente chama de milho tiguera, ele vai servir de ponte de pragas para os outros milhos que vão vir no próximo ano ou na próxima safra. Então, é a questão de pragas e doenças, é uma importante função aí desse milho. Então, tem que tomar muito cuidado com resíduos de cultura. E por que ervas daninhas? Porque algumas ervas daninhas, elas também são hospedeiras alternativas de algumas pragas que atacam as culturas. Por exemplo, o milheto, o sorgo, ele é hospedeiro da cigarrinha que ataca também o milho, tá? Isso aí é a mesma coisa para a mosca branca, para todo o complexo de praga que a gente tem em campo. Então, a função de vocês como tecnólogo, chegou numa fazenda, encontrou uma situação dessa, é fazer o controle do milho. Ah, professor, quando o milho já está desse tamanho, o que eu faço? Turma, aí tem que roçar, tá? Aí vai ser só manual. Não adianta aplicar herbicida numa condição dessa aqui. Se fosse para controlar com herbicida, já tinha que ter sido controlado o quê? Lá atrás. Agora já não consegue mais controlar aqui com herbicida. Tudo bom? Vamos seguir? Bom, aqui os insetos benéficos, né? Eu vou só recapitular isso rapidinho. A maioria deles é silenciosa, você não percebe eles ficam ali camuflados, escondidos. É o caso ali do louva-a-Deus. Dificilmente você vai ver um louva-a-Deus a campo, tá? Outros são muito pequenos, como esse aqui, que é o ácaro. Então, vocês percebam, turma, que o ácaro, ele além de ser praga, ele também é predador, tá? Então, tem alguns ácaros que são predadores de outros ácaros. E as libélulas também são predadores, então a maioria é silenciosa, tá? Mas eles exercem uma função importantíssima no controle de pragas ali. Alguns predadores são predadores de afídio. Vocês lembram o que é afídio? Alguém sabe o que é afídio? Sim ou não? Lembrado, não. Também não. Então, afídio, turma, anota aí. É bom ter um papelzinho para anotar. Afídeos são pulgões, tá?
Então, os pulgões são afídeos. Então, pulgão ataca milho, ataca couve, ataca tomate. Então, pulgão é uma praga generalista, que ataca várias espécies. Então, para controlar pulgão, a gente tem alguns inimigos naturais. Exemplo, crisopídeo, tá? Que é esse de cima, esse branquinho ali, que tem asa, também chamado de bicho lixeiro. Esses crisopídeos, eles têm uma característica interessante. Eles matam a presa e colocam as exúvias, que são os restos dos insetos, nas costas. Tá? A gente chama ele de bicho lixeiro. Geralmente, quando ele está de ninfa, ele não tem asa ainda, você pega esse inseto a campo, ele vai estar cheio de casquinha nas costas dele, tá? Aí vocês lembram lá que são crisopídeos. Outros predadores de pulgões muito importantes são as joaninhas, tá? As joaninhas, elas são predadores, tá? E as vespas? As vespas também predam afídeos, tá? Então, também preda ali os pulgões. Vespa é marimbondo, tá, turma? Vocês não... o que é vespa? Vespa, geralmente, são os marimbondos, tá? Então, tanto os bichos lixeiros, quanto a joaninha, quanto marimbondos, eles são predadores de afídeos, tá bom? Aí tem os predadores generalistas. O que são generalistas? Eles não atacam só uma classe de inseto, como os predadores de afídeos, que só atacam pulgões. Eles atacam várias outras pragas, né? Exemplos deles são coleópteros de solo, tá? Então, esses coleópteros de solo, eles atacam ali as pragas de solo. Exemplos de pragas de solo: percevejo castanho no milho, o coró, tá? A larva alfinete. Então, esse coleóptero, ele fica lá no solo, quando ele encontra lá uma larva alfinete, encontra um coró, ele vai lá e preda essa larva alfinete, tá? São os coleópteros de solo e também os coleópteros predadores. Qual a diferença do coleóptero de solo com o coleóptero predador? O coleóptero de solo, ele vive no solo, tá? Tem os escarabeídeos, que alguns deles, espécies, são predadores, e os coleópteros predadores, eles vivem ali na superfície do solo e também na superfície de plantas, tá? Essa é a diferença ali, mas os dois são predadores. O louva-a-Deus, vocês conhecem bem, ele preda um complexo grande de pragas, e aves e morcegos também, eles podem predar ali pragas, tá? Aqui nós temos um percevejo, reduvídeo. Alguns percevejos também são, em vez de ser pragas, eles são predadores, então toma cuidado, tá? Professor, como que eu acampo, faço a distinção entre um percevejo que é praga, fitófago, que suga a planta, e um percevejo que é predador? Turma, se vocês pegarem o rosto, que é esse biquinho do percevejo aqui, o percevejo predador, ele tem 3 segmentos, tá? Por que ele tem 3 segmentos? Porque ele precisa de abraçar a presa para poder se alimentar dela. Então, esses são os predadores. Eles têm 3 segmentos aqui no rosto, nessa ponta aqui no bico, né? Enquanto que os outros fitófagos, eles têm somente 2. Isso aí é legal a gente ver um dia a campo, tá? Quando nós tivermos os nossos olerícolas ali em frente ao IF, nós tivermos nosso campo experimental lá com as fruteiras, com as ornamentais, a gente vai ter bastante percevejo lá. Então, eu vou conseguir mostrar para vocês a diferença entre o percevejo predador e o percevejo fitófago. Beleza? Estão me ouvindo bem aí? Estão comigo? Beleza. 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 Então, vamos continuar aqui. Além desses predadores que são específicos, os afídeos, né, e outros predadores generalistas, nós temos alguns que a gente chama de predadores comercializados, tá? Geralmente, esses predadores comercializados, eles são generalistas, ou seja, ele ataca várias pragas. Exemplos são crisopídeos, joaninha, louva-a-Deus, ácaros, tá? Ou seja, eles são produzidos em empresa, em ambientes controlados, temperatura, é fornecida uma dieta à base de carboidrato e proteína para esses insetos. Todas as pessoas que trabalham nessas empresas de controle biológico, elas têm que ser higienizadas, as gaiolas têm que ser limpas, todo um cuidado de higiene para evitar contaminação com fungo e bactéria. E depois que esses insetos são multiplicados, eles são liberados a campo, tá? Alguns usos comerciais que nós temos hoje, que é bastante utilizado, a Cotésia flavips, que é produzida em laboratório e é liberada para controle da broca da cana de açúcar,
Então, a gente tem empresas que fazem essa comercialização da cotésia. A gente tem outros insetos, por exemplo, crisomelídeos, que são produzidos em empresas também, as próprias joaninhas, né, vem em caixa, você libera em caso de vegetação, em ambiente controlado. Então, são várias empresas que atuam comercializando esses insetos, tá? Os parasitóides, eu falei para vocês que, diferente dos predadores, a maioria elas são específicas, ou seja, ela está com uma só indivíduo durante seu ciclo de vida. A criação e a conservação desses parasitóides, geralmente, eles são mais adequados do que compra e liberação. Por quê, turma? Como eles são especialistas, eles atacam um só indivíduo, então você precisaria de um número muito grande para poder fazer o controle a campo, né? Então, às vezes fica inviável. Os predadores são mais fáceis, um predador vai predar várias pragas, então você libera um número ali X, vai facilitar o controle. Nesse caso aí, mas não tem parasitóide comercializado comercialmente? Tem, mas é mais raro, tá? A população, ela aumenta mais facilmente em estufa do que na maioria da situação de jardim campo. Então, geralmente, você vai ter aí empresas fornecendo parasitóides em condições de ambiente controlado, e é um ramo, turma, que está aumentado muito, né? Você já vê muitas empresas, se você for no Google aí, digitar aí, empresas de controle biológico, você vai ver que são várias empresas no Brasil inteiro fornecendo esses inimigos naturais. Por que disso, professor? Primeiro que os inseticidas, alguns deles têm perdido eficiência, né, a campo. Outros têm eficiência baixa, então eles vão controlar 60%, 70%. Então você precisa de outras ferramentas para melhorar a eficiência de controle. E aí entra a questão do manejo integrado, que é a integração de vários métodos de controle. E entre esses métodos de controle, o biológico é um dos mais importantes, envolvendo aí predadores e parasitões. Uma das formas é você diversificar campo, aumentando a população de predadores e parasitoides no campo devido a várias espécies, né? Melhor cobertura do solo, maior facilidade de criação de ninhos, por aí vai que a gente falou. Outra forma de controle biológico é esse controle biológico aplicado, que a gente fala, né? Que é através da criação e liberação desses insetos a campo. Então, quando falarem para vocês de controle biológico, vocês têm em mente, eu consigo fazer controle biológico através da diversificação ou através ali da produção, tá bom? Os parasitóides comercializados. Turma, mais uns 15 minutinhos, tá? Eu estou monitorando aqui, são 11h03, não vou estender demais, não. Exemplos, a cotésia, que o ovoposita ali na broca da cana, tá? O tricograma, que é produzido em laboratório. Aí a gente tem parasitoides que atacam adultos, no caso aqui está atacando a broca da cana, né? Então, esse é o parasitoide de adultos, e nós temos parasitoides de ovos, né? Como o tricograma, que está atacando ali o ovo, tá? Então, tem parasitoide de adulto e parasitoide de ovo. Então, ela coloca o ovo aqui dentro do inseto, eclode, aí vira larva, a larva começa a se alimentar, quando a larva já está grande, que vai virar pupa, ela sai do corpo do inseto, fazendo uma perfuração, e pupa fora do inseto. Alguns parasitoides, elas podem pupar dentro do corpo do inseto mesmo, tá? E aí ficam umas pulpas expostas do lado de fora, mas é menos comum, tá bom? Então, ele vai matar um adulto, um ovo vai matar um adulto, ou um ovo vai matar outro ovo, tá? Outro exemplo de parasitoide comercializado é a Encárcia formosa para controle de mosca branca em caso de vegetação, e o tricograma Ostrínia para controle de lepidópteros em diferentes vegetais com milho doce, tá? Então, pega para vocês verem a importância para vocês disso aí. Vocês são tecnólogos em horticultura, né? Boa parte do que é comercializado de olerícola, planta ornamental, em caso de vegetação, em ambiente controlado. Então, uma das formas aí que vocês vão utilizar bastante a campo é através da liberação aí de parasitóides em caso de vegetação. É muito utilizado, tá? Além dos predadores, joaninhas, louva-a-Deus, os parasitóides, que a gente tem a cotese, encárcia, tricograma,
Nós temos outros patógenos de insetos pragas, né? Podem ser vírus. Vírus, eles, geralmente, como que é feita a liberação de vírus? A gente pega algumas lagartas que estão com sintoma de ataque por vírus, geralmente elas ficam penduradas, né? É o caso do baculovírus. Aí você pega essa lagarta, você coleta várias lagartas a campo que estão com esse sintoma de baculovírus, coloca no liquidificador, bate, mistura com água e pulveriza. Esse vírus entrar em contato com outros lagartos saudáveis, vai contaminar esses lagartos vão começar a morrer. Então, vírus também pode ser utilizado para controle de insetos pragas, né? Um exemplo, baculovírus. Bactéria, o Bacillus thuringiensis. Então, vocês conhecem a soja BT, que é a soja intacta, o milho BT, que é o milho transgênico. Tanto a soja intacta quanto o milho BT, eles usam aí o gene da bactéria do solo, né? Essa bactéria do solo, Bacillus thuringiensis, ela é tóxica a inseto, só que quando ele está na planta, o pessoal pegou essa bactéria do solo, extraiu o DNA dela e inseriu no milho, inseriu na soja. Então, por isso que a planta é transgênica. O que é uma planta transgênica? É uma planta que recebeu material genético de outra espécie. No caso ali de uma bactéria. Essa bactéria que alguns cientistas perceberam lá em 1930 que era tóxica para insetos, eles conseguiram lá em 1960, com a biotecnologia, isolar esse material genético da bactéria, extrair a parte do DNA da bactéria que é responsável pela toxicidade ao inseto, transferir essa parte do material genético da bactéria para uma planta de milho, que já foi lá em final de 1990, e essa planta de milho, ela aceitou essa parte do DNA da bactéria e ela começou a reproduzir isso aí no seu código genético, transferindo para as próximas gerações. Então, pra vocês verem como que é a biotecnologia, né? Uma bactéria que era tóxica para inseto, pegaram o DNA, isolaram a parte do DNA de interesse, inseriram na planta de milho e a planta de milho tornou resistente ao inseto. Isso foi feito com milho, foi feito com soja, tá? A gente chama de milho BT, ou soja intacta, tá? É a soja transgênica que recebeu o gene de uma bactéria do solo. Isso causa mal à saúde? Então, até hoje não foi provado nada, tá? Mais de 90% da soja nossa hoje é transgênica, mais de 90%, quase 100% do milho nosso hoje é transgênico. Estão acompanhando até aqui? Sim. Beleza. Sim. Então, tem o vírus, tem a bactéria, tem os fungos, tá? Os fungos a gente tem a bovina. Falando em BT, tem alguns inseticidas comerciais que também são a base de BT, tá? Não é só a planta transgênica. Tem produtos comerciais, como o BT Control, é uma marca comercial que tem na sua constituição como ingrediente ativo essa bactéria, tá? Então, essa bactéria, ela pode ser inserida na planta diretamente, através da transgenia, ou pode ser utilizada também como inseticida, tá bom? Os fungos, eles também são importantes no controle de insetos. A gente tem alguns produtos comerciais, por exemplo, essa Bovéria baziana, a gente tem a marca, o produto comercial que a gente chama de Boveril. O que é o Boveril? É um fungo, tá? Ele está em solução com outras substâncias, inclusive com nutritivas para alimentar esse fungo. Você faz a pulverização na lavoura, esse fungo ele cai sobre o inseto, e começa a multiplicar ali no inseto, às vezes formando ali uma cobertura branca, levando à morte esse inseto praga. Esse é o mais comum, essa bovéria, tá? Que é o produto comercial, chama Boveril. A gente também tem outros, que são menos utilizados, como a entomofora e também o metarrizo, tá? O metarrizo anisoplai também é bastante utilizado. Nós temos protozoários. Protozoários é uma outra classe de micro-organismos, né? Eles são mais simples do que as bactérias. Alguns têm função de controle de inseto também. Por exemplo, a nosema, ela controla alguns insetos, tá? E os nematóides também. Isso aí está ganhando quem acompanha a agricultura aí, está tendo um boom gigante aí desses nematóides, né? Isso, nematóide geralmente é uma praga, tá? Mas alguns nematóides, ele controla a praga.
e outros nematóides, ele acaba controlando os próprios nematóides nocivos, né? Então, esse Steiner, não está dando para ler porque está em cima aqui da tela, ele é um nematóide, que a gente pode falar assim, amigo, né? Ele vai controlar ali pragas de solo, tá? E também vai controlar outros nematóides. Algumas inoculações hoje de soja, de milho, alguns produtos que estão chegando no mercado, estão chegando com muita força, eles têm, entre outros princípios, né, a presença de nematóides. E esses nematóides aí vão ajudar no controle de insetos e também vão ser utilizados no controle de outros nematóides. É interessante, a Esther vai ouvir a aula depois, o Fábio vai contar para ela que eu falei dela, né? Mas a Esther outro dia estava buscando um tema lá para o TCC dela. A gente falou de vários assuntos, mas esse é um assunto interessante. Esses produtos novos, esses nematicidas, com a presença de nematóides benéficos, tá? Tem produtos aí que estão chegando no mercado agora, recente. Seria legal a gente testar ele aqui na nossa região de Cristalina, né? Pena que não é muita área de vocês, né? Que a gente trabalha muito com parte de horticultura. Isso aí seria legal de testar com grandes culturas. Mas quem sabe a gente não consegue fazer uma pesquisa e testar em tomate ou testar em quiabo, né? Aí fica a cargo de vocês. Se tiver interesse, eu posso passar o nome do produto comercial para vocês depois, tá? E aí vocês ficam a cargo de vocês pesquisar se tem ou não um emprego aqui para a parte de horticultura, tá bom? Aí um exemplo do baculovírus que eu falei para vocês, né? A lagarta aí com o sintoma do vírus, essa lagarta esmolecida, bem típico, parece que ela está derretendo. Então, como que o pessoal faz o controle com esse baculovírus? Eles vão coletar essas lagartas que estão a campo com esse sintoma, joga no liquidificador, mistura com água, bate isso tudo, coloca no pulverizador e essa lagarta que está morrendo aí, que formou uma solução, na hora que você faz a pulverização, esse vírus entra em contato com as outras lagartas que estão saudáveis, acaba ali penetrando no corpo dessas lagartas e elas também, logo depois, elas começam a morrer, né? Então, o baculovírus de Spodoptera é muito utilizado aí a campo como controle biológico, tá? Como que eu faço para fazer o manejo desses insetos benéficos? Então, a gente tem louva-a-Deus, nós temos formigas, nós temos ácaros, nós temos uma gama muito grande de insetos a campo que são benéficos. E, geralmente, no sistema de monocultivo, eles são prejudicados, seja ali por altas temperaturas no solo, seja por plantas ali que não são hospedeiras, que não produzem flores, que não atraem esses insetos. Bom, então, se eu perguntasse numa prova, ou der uma questão para vocês lá no Moodle, né? Ou numa entrevista que vocês queiram trabalhar numa empresa de produção orgânica de hortaliças, ou produção orgânica de ornamentais, se eles perguntarem para vocês como que é feito o manejo de inseto benéfico a campo, então vocês vão responder, primeiro, eu tenho que saber o que são esses insetos benéficos. Então é importantíssimo, turma, vocês começarem a prestar atenção a campo, não só nas pragas, mas também reconhecer esses inimigos naturais, né? Você olhar uma joaninha lá e falar assim, oxe, aquela joaninha ali, ela é benéfica e ela é predador de afídeo, de pulgão. Então, o professor falou isso lá na aula. Então, tem que fazer tudo para que aumente a população daquela joaninha. Então, você tem que conhecer o louva-a-Deus, saber que o louva-a-Deus, além de ser aquele inseto estranho, né, ele também é um predador importante. Então, é função de vocês reconhecer esses inimigos naturais a campo, né? E saber que a função deles é o quê? Predar ou parasitar outros insetos. Às vezes, o predador é até mais comum nós reconhecemos a campo, né? Que eles chamam a atenção. A joaninha chama a atenção, o louva-a-Deus, o marimbondo chama a atenção. Às vezes, vocês falam, mas marimbondo é inimigo natural? Sim, marimbondo é inimigo natural, né? Às vezes, pouco de vocês sabiam. Agora, os parasitóides, pelo tamanho dele bem diminuto, por exemplo, um tricograma, é muito comum você ver tricograma a campo, mas eles são muito pequenininhos, quase invisíveis ao olho nu. Mas é interessante vocês passarem a reconhecer também esses parasitóides a campo, tá? E eu faço questão de mostrar para vocês um tricograma a campo. A gente vai ter essa oportunidade ainda, tá? Procurar reduzir a aplicação de inseticidas. Vocês aprenderam lá em entomologia, né, o manejo integrado de pragas, só aplicar o inseticida quando atingir o nível de dano econômico.
fazer a amostragem a campo. Então, né, simplesmente você vê o inseto praga lá e já ir aplicando produto químico. Mesma coisa, se o menino começar a escorrer o nariz, né, Fábio? Você que tem criança aí sabe, começou a escorrer o nariz, antibiótico. Começou a tossir, antibiótico. O médico pediatra lá, ele avisa, ó, não dá antibiótico enquanto começar a dar febre, enquanto... O agrônomo, turma, ele tem que se espelhar no médico, né? A gente não trabalha com seres humanos, mas trabalhamos com plantas, que também têm características semelhantes ao ser humano. Ou seja, a gente só vai aplicar o inseticida quando realmente for necessário, tá? Por quê? Esse inseticida, além de ser caro, ele é tóxico e ele polui o meio ambiente. Então, ele é a última alternativa nossa a campo ao inseticida, tá? Ele pode ser usado em algumas situações, sim, né? Onde a gente não tem produção orgânica, quando passou o nível de dano econômico, é recomendado você utilizar os inseticidas. Outra, utilizar inseticida seletivo. O que é um inseticida seletivo? Guarda isso aí, isso é importante. Inseticida seletivo é aquele que vai controlar a praga, mas não vai causar dano nenhum às populações de inimigos naturais, tá? Ou seja, ele é específico. Ah, professor, isso vem na bula do inseticida? Não. A empresa ela não tem interesse nenhum em fornecer essa informação, tá? Geralmente você vai encontrar isso aí em artigos científicos. Então, várias universidades, várias empresas, elas fazem ensaios de seletividade de inseticida. Eles pegam aquele inseticida, testam na vespa, inclusive eu já tomei muita picada de marimbondo lá em Viçosa, testando inseticida em vespa, em abelha, para ver se iria matar ou não a vespa ou a abelha. E tem vários trabalhos, se for no meu Lattes, no meu currículo Lattes, dos meus colegas lá de Viçosa, nós temos vários trabalhos com o termo seletividade do inseticida tal, a seletividade da vespa ao inseticida tal. Então, a gente tem vários trabalhos nessa área, tá? Então, você vai achar essa informação geralmente em artigos científicos. Manter um ambiente favorável, eu falei para vocês, questão da palhada, a questão da diversidade de plantas, a utilização de plantas repelentes a insetos pragas. Hoje vocês têm muito mais condição, depois dessa aula, de falar sobre esse assunto. É verdade ou não é, turma? Verdade. Verdade, né? Promover a alimentação alternativa. Por exemplo, algumas flores, elas produzem pólen, né? Que vai atrair o quê? Abelhas, vai atrair alguns inimigos naturais que se alimentam desse pólen. Resíduo orgânico eu falei para vocês, que é fonte de alimentos para alguns micro-organismos e também é esconderijo ali e local ideal ali para fornecer água e ninho para algumas espécies de predadores, ok? Inseticidas alternativos, que a gente chama de botânicos, microbiológicos, tá? E outros. Se apropriados, turma. Ou seja, o que é um inseticida apropriado? Não adianta nada, né? A gente ter um inseticida, mas ele não controlar aquela praga. Por exemplo, eu tenho inseticida que controla lagarta, mas eu estou com um problema de mosca branca. Eu vou usar ele porque ele é botânico? Não adianta. Ele tem que ser apropriado, ou seja, ele tem que controlar aquela praga que eu estou tendo problema com ela. Entenderam? Agora, sempre que você tem um inseticida, por exemplo, um extrato de ninho, tá? Ele controla lá pulgão. É melhor utilizar esse inseticida porque ele apresenta uma toxicidade menor, tanto ao aplicador, né, quanto ao meio ambiente, e geralmente ele é específico daquela praga, ele tem uma seletividade maior a inimigos naturais, tá? Eles não são persistentes no meio ambiente. O que é um inseticida persistente? É aquele que cai no solo e não é decomposto, tá? Seja por micro-organismos ou seja ali pelo próprio solo. Alguns inseticidas, eles caem no solo e eles formam ligações com a argila e são inviabilizados, eles perdem toda a sua toxicidade. Outros inseticidas, quando caem no solo, eles são fonte de alimento para micro-organismos, então eles são ali destruídos, né? Tem um residual baixo. Agora, tem alguns inseticidas, algumas moléculas de inseticidas que são altamente persistentes. Ela cai no solo, ela não é degradada por micro-organismo,
ela não liga a outros compostos, a outros minerais no solo, ela fica ali. E geralmente alguns são transportados por água, né? Eles são transportados e vão parar lá no manancial de água, às vezes causando ali morte de algas, morte de insetos, desculpa, morte de peixes, né? Morte de animais ali aquáticos. A gente tinha os clorados, que foram as primeiras classes de inseticidas, e um deles, o DDT, que a gente teve muito problema ali com bioacumulação em lagos, né? E em mananciais de água. Outra classe de inseticida botânica importante são as piretrinas, tá? Por incrível que pareça, turma, boa parte dos inseticidas que nós temos no mercado hoje, por exemplo, como os piretróis, como os neonicotinoides, eles têm origem na planta. Por quê? A gente chama de coevolução. As plantas elas foram criando defesas aos insetos, os insetos foram criando mecanismos de ataque às plantas. Tá, esse desenvolvimento aí durou anos, milhões e milhões de anos, a gente chama de coevolução inseto-planta. Essa coevolução inseto-planta fez com que a planta ela produzisse várias substâncias que são tóxicas em insetos. Com a tecnologia avançada, o que o homem começou a fazer? Começou a identificar essas substâncias, começou a produzir elas em laboratório, ou às vezes simplesmente extrair elas das plantas, né? Qual que é a diferença do inseticida botânico para o inseticida químico, por exemplo, um piretróide? Um piretróide é um produto, uma classe química de inseticidas orgânicos, né? Ou não. O piretróide, o homem pegou aquela substância, isolou ela, potencializou e multiplicou ela em laboratório. A gente chama de organosintéticos, que ela tem origem orgânica da planta, que é da margarida, mas ela foi sintetizada em laboratório. Então, quando vocês ouvirem falar assim, sobre inseticidas organosintéticos, eles são inseticidas orgânicos, turma? Pode ser usada na agricultura orgânica? Não. Eles, apesar de ser origem de planta, o homem isolou aquilo ali, potencializou, às vezes misturou com outros ingredientes ativos e produziu isso em laboratório. Então, por isso que eles chamam organosintéticos, eles são compostos de carbono e hidrogênio, muitos deles de origem de plantas, mas produzidos em laboratório. E muitos deles tóxicos ao meio ambiente e tóxicos ao homem também, tá? Aqui a gente está falando de inseticida botânico, ou seja, você pega uma planta, ela pega uma margarida, você faz a extração dela, você amassa, você prensa, você tira aquele óleo, tá? E aí você faz uma calda inseticida. A mesma coisa com o NIM, com a margarida. Então, essa é a diferença do botânico. O botânico, ele não vai para o laboratório, não é manipulado. O organosintético, ele é manipulado. Entenderam a diferença? Então, as piretrinas, elas são botânicas, mas os piretróides, todos os dois têm origem margarida, mas os piretróides, eles são organosintéticos. Pegaram isso aí? Essa é uma informação importante. Alô? Opa, Conseguiram pegar aí a diferença? conseguimos, sim. Beleza. Sim, sim. Tem alguma dúvida aí que vocês queiram perguntar? Alguma coisa? Essa hora. Tô tranquilo. Tá tranquilo? Tá acompanhando? Beleza? Professor, Então, oi. em relação ao extrato de NIM, no caso aí seria mais ou menos quantos ml que utilizaria em quantos litros de água? Tá. Aí depende da praga. Tá? Tem algumas pragas que você precisa dele mais concentrado e outras menos concentrado. Então, não existe uma receita, tá? Você vai perceber lá, João, que é o João que está falando, né? Isso. Você vai perceber lá, João, que tem diferentes doses para diferentes pragas e diferentes culturas. Então, você tem que verificar lá qual que é a diluição. Agora, uma coisa interessante, Tom, não quer dizer que o inseticida seja botânico, pode ser usado na agricultura orgânica. Por exemplo, se você fizer um extrato de fumo, ele não é aprovado para a produção orgânica. Por quê? O extrato de fumo também já é muito tóxico, né? E já não passa nos parâmetros lá que... Então, o fato do inseticida ser ou não botânico quer dizer que ele vai ser usado para a agricultura orgânica. O extrato do NIM, em algumas concentrações, também ele é proibido para algumas culturas, tá? Então, é bom a gente sempre
quando a gente vai produzir orgânico, a gente tem todas as instruções dos produtos que nós podemos usar, para a gente poder certificar de forma orgânica. Então, tem muitos profissionais aí com curso superior que trabalham na parte de certificação orgânica. Então, vocês vão ver que tem a produção integrada do abacaxi, a produção integrada da laranja, a produção integrada do alface. Então, dentro dessa produção integrada, tem todos os procedimentos que você tem que utilizar para a certificação orgânica desses produtos. E essa certificação, ela só pode ser feita por profissional credenciado, né, que tenha sua carteirinha no CREA, que esteja registrado. Então, você pode virar um certificador. Então, João, pode variar, tá? A concentração ali do óleo de ninho, dependendo da praga, dependendo da cultura, tá bom? Ok. Então, não tem receita de bolo, tem que ir lá pesquisar e ver se é pulgão, ver se é mosca branca e ver qual que é o problema para fazer a... Mas é fácil de achar, na literatura aí você vai achar bastante coisa, tá? Professor, Oi. a barreira nas lavouras feito com ninho resolve alguma coisa ou não no controle de pragas? Olha, essa é uma pergunta interessante, tá? Às vezes as pessoas acham que vai plantar lá uma barreira de ninho, não vai ter não vai ter ataque de praga nenhum. Isso aí, Gabriel, pode ser inseticida. Você pode usar o melhor inseticida do mercado, que ele não vai controlar 100% de praga. Você pode usar o melhor método cultural, por exemplo, como a barreira física, que ele não vai controlar 100%. Cada função dessas, por exemplo, a barreira Conin, mais o inseticida químico, mais inseticida botânico, mais a diversificação, é como se fosse um degrau ou um tijolinho que você coloca na sua parede, tá? Ele funciona? Funciona. Mas ele sozinho vai resolver o problema? Não, tá? Ele vai ajudar ali, vai criar, às vezes, uma barreira física, visual ali para o inseto. Ele vai reduzir a velocidade do vento, vai favorecer o desenvolvimento ali da planta, vai reduzir a evapotranspiração, mas ele sozinho ele não vai resolver o problema da praga, entendeu? Porque às vezes a gente acha que vai plantar uma barreira dessa lá no campo e vai resolver o problema. Entendi. Entendeu? Então, assim, são várias estratégias diferentes que vão melhorar o controle de pragas na lavoura. Isso é importante ter na cabeça. Às vezes a gente coloca uma armadilha daquela strep, aquela amarelinha lá na casa de vegetação, com cola, e pendura lá umas 10, 15, e acha que aquela ali vai controlar os pulgão alado, tudo, vai resolver o problema. Aí você chega lá na couve, no alface, tem um pulgão lá. Mas se não tivesse ela, Gabriel, o problema às vezes seria maior. Tá? Talvez aí você junta, por exemplo, o óleo de ninho, que o João falou aí agora, com essa armadilha, aí você vai somando essas estratégias, em vez de você plantar uma espécie só de couve, você planta 2, 3 variedades, né? Variedade, e aí você vai ter algumas que são mais sensíveis, mas que são mais saborosas, mais produtivas, outras já são a folha um pouco mais dura, mas que já suporta mais o ataque da praga. Aí, o dia que tiver bom de venda, você vende a dura junto com a macia. O dia que tiver mais ruim, você entrega a macia. Então, assim, são estratégias diferentes que você, como tecnólogo e no mercado, você vai ter que usar a seu favor, tá? Mas não pense que vai ser fácil. Vou plantar lá a fileira de ninho lá em volta da lavoura e vai resolver o problema de praga. Não, tá? Vai ajudar. Beleza? Então, as piretrinas, elas atuam no axônio, tem baixa toxicidade para mamífero, degrada muito rápido, então não tem ação residual, então caiu no solo lá, ela perdeu o efeito. Ela é utilizada para controlar pulga e piolho em ser humano e animal de estimação, e é rotulada para o uso em muitas frutas e legumes, tá? Então, é um exemplo ali de piretrinas botânicas, tá? Outro grupo lá, o NIM. Então, a partir de todas as partes da Azadiractia e da Melia spp, ou seja, você pode ser do galho, da folha, tá? Você pode fazer o óleo ali do NIM. Ele tem um modo de ação que ainda não é conhecida,
tá? O pessoal não sabe se ele atua no sistema circulatório do inseto, no sistema reprodutivo, ou se ele atua no sistema nervoso. Então, o modo de ação do NIM ainda não é conhecido, tá? Ele tem baixa toxicidade para o mamífero, então, para nós, ele tem uma baixa toxicidade. Mamíferos, turma, são animais que mamam, né? Por exemplo, nós somos mamíferos, o porco é mamífero, tá? É só, às vezes, para puxar esses conceitos aí, para quem não está lembrando. É medicinalmente utilizado, então, ele tem emprego ali também medicinal. Ele tem uma curta persistência, então, ele não afeta o meio ambiente. E ele aí vem, tá, Gabriel? A resposta, né? Não sei se foi o Gabriel que perguntou. Ele é rotulado em muitas culturas, tá? E plantas de paisagem, especialmente contra insetos de corpo mole. Então, a dose vai variar de acordo com a praga, de acordo com a cultura, tá? Mas, geralmente, as informações, ela vem na bula. Tranquilo? Então, o óleo de ninho, a gente tem ele comercializado em galões ali de 1 litro, né? Embalagem de 1 litro, embalagem de 5 litros. E nós também podemos plantar lá na nossa lavoura, no sistema desse aqui de integração pastagem, floresta, você pode plantar esse ninho lá na fazenda e você mesmo... Desculpa. E você mesmo coletar as folhas e fazer o extrato, tá? Às vezes o Fábio quer produzir lá couve orgânica ou quer produzir alface orgânico, ele planta algumas plantas de ninho na fazenda dele, e ali ele mesmo, em vez dele comprar o óleo de ninho, ele mesmo faz o extrato do ninho ali, funciona super bem, tá, turma? Eu já usei em pulgão, lá na Ubra, nós tínhamos uma aula prática, a gente fazia o extrato do ninho e fazia a aplicação em couve para controle de pulgão, tá? A gente aplicava umas 2 fileiras de couve e deixava umas 2 sem aplicar. E a gente verificava ali uma semana depois, na próxima aula da outra semana, a diferença ali de controle nas fileiras, tá? Então, ele é muito eficaz. Aí vem a pergunta, tá? Por que surgem as doenças e pragas de plantas, tá? Algumas coisas a gente já falou, tá, turma? Devido ao manejo convencional. Então, a monocultura é uma cultura só, então ali favorece as pragas especialistas, né? Ali a gente tem o exemplo do bicudo do algodoeiro, geralmente o algodão, onde tem algodão plantado é só algodão, então o bicudo que se alimenta do algodão fica favorecido para ele. O uso indiscriminado de agrotóxicos, então acaba perdendo a eficiência, tá? O solo descoberto, o solo nu, evita ali a proliferação de inimigos naturais e acaba ali favorecendo pragas. Adubos minerais, por exemplo, o excesso de nitrogênio. Nitrogênio, ele é alimento. Então, alguns insetos, por exemplo, com insetos sugadores, em áreas que você tem um excesso de adubação nitrogenada, favorece a multiplicação de insetos, né? Por quê? O inseto, ele pega essa proteína, esse nitrogênio, e transforma em carboidrato. Então, favorece ali a multiplicação de insetos. E a mecanização intensiva do solo, né? É outro problema. Tá bom? Na monocultura, você tem aquela relação alimentar, tá? E aí eu vou pausar a nossa aula aqui hoje, turma. Deixa eu ver quantos slides está faltando aqui. Tá? A gente está no slide 23. Eu vou pausar porque está chegando aí a hora do almoço, tá? Como que eu vou fazer? Nós temos previstos 2 aulas de entomologia, tá? A próxima aula ela vai ser mais rápida. Então, a gente vai ter, semana que vem, a continuação dessa aula. Na semana que vem, não, né? No outro módulo. A continuação dessa aula é a próxima aula, tá? Vocês vão ver que no final dessa apresentação aqui está quase tudo que nós falamos hoje sobre diversificação, tá? A diversificação favorecendo inimigos naturais, a questão de consórcio de plantas, né, e a facilitação de controle de pragas, as plantas repelentes, que nós falamos lá também já no início da aula, tem alguns exemplos de plantas repelentes, a diversificação, a questão da mesma família, então, quando você vai diversificar, evitar ali plantas da mesma família,
Por quê? Geralmente as plantas da mesma família, elas são atacadas por pragas generalistas, né, ou especialistas. Então, praga especialista ataca plantas da mesma família. As plantas companheiras, é um termo interessante, né? Uma planta, ela acompanha a outra e tem benefício ali para ambas, tá? As plantas antagonistas, que produzem algumas substâncias que desfavorecem a produção, são substâncias alelopáticas, então, um problema sério, tá? Então, nossa aula seria até essa parte aqui das plantas com características alelopáticas, tá? Mas eu acho que deu para vocês terem a noção, não quero aumentar muito a aula aqui, já ficou 1h30 aqui falando, tá? A Azul já está com a comida dela esfriando ali, o Fábio, as crianças já foram almoçar, minha esposa chegou aqui, já falou que vai dar banho no menino, que já deu almoço para ele, mas eu não sei se vocês gostaram, né? Eu vou parar a gravação aqui agora, para não ficar muito extenso, e vou interromper o compartilhamento, e já vou parar aqui e interromper a gravação, tá?